Senhor, Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 15. Nós já lemos esse texto dezenas de vezes. Verso de número 5. João 15, 5 diz assim: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vamos ler mais uma vez a parte B do versículo 5. Porque sem mim nada podeis fazer. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor nesta noite de domingo, a qual o Senhor preparou para estarmos aqui reunidos. Ó Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder vir à Tua casa, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio, Pai, de podermos ler a Tua palavra, Senhor, que é a palavra da verdade para as nossas vidas, Pai. Deus amado, palavra esta inerrante, Senhor. Ó Deus, que pela Tua misericórdia, pela Tua graça, Senhor, eu possa ser, ó Deus, um instrumento do Senhor nesta noite, Pai, para, meu Deus, transferir, ó Deus amado, aqueles, ó Deus, que estão aqui no templo agora, Senhor, aqueles que estão em casa, Senhor, a expressão exata da Tua vontade, Pai. Ó Deus, na autoridade do santo nome de Jesus, Pai amado, tudo o que é contrário, Deus amado, à ministração da Tua palavra, Pai, seja banido do nosso meio agora, na autoridade do nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus venha me iluminar nesta noite, Senhor, para que eu possa expressar, ó Deus amado, a Tua vontade, Deus, para a Tua igreja, para o Teu povo, Deus, na autoridade do santo nome de Jesus. Você crê? Aleluia, Deus é bom. Amém? Na semana passada nós falamos bastante, né, sobre o que está escrito na palavra do Senhor quando nos fala dos últimos dias, que virão terremotos, guerras, rumores de guerras, problemas, muitas coisas difíceis que hão de vir nos últimos dias que antecedem a volta do Senhor. Mas se nós olharmos para a história, nós vamos ver que guerras, né, como eu já disse, acontecem desde que o mundo é mundo. Lá nos dias antes de Jesus, as guerras já aconteciam. Mas pensando nessa questão e em todas as adversidades que a raça humana tem vivido, nós começamos a levar vocês a pensarem, né, por que as guerras acontecem? Por que os problemas acontecem? Porque quando a gente pensa em guerra, a gente pensa em tropas, em pessoas, soldados, né, armados ali naquele momento de conflito, mas se nós olharmos para um pouco mais, um pouco menor, vamos dizer assim, se nós tivermos um olhar um pouco menor, os conflitos, eles acontecem todos os dias, todas as horas, todo momento, não é? Olha, você já teve algum conflito na sua família? Alguém já teve algum conflito? Já teve algum probleminha? Isso não é nada mais do que uma guerra pequena, não é? Respeitando as proporções, respeitando aí, não é, os lugares, nada mais é do que um problema menor. Mas os homens tentam, de todas as formas, resolver os problemas por si só. Os homens tentam, de todas as formas, procurar uma solução, procurar um auxílio, procurar ali chegar num denominador comum para que o problema seja resolvido. Mas a palavra do Senhor nos fala que, olha, porque sem mim nada podeis fazer. Por que as pessoas, irmãos, tentam de todas as formas resolver os problemas, quando na palavra de Deus nos fala que sem o Senhor nada se pode fazer? Não há solução para nenhum problema, não há cura para nenhuma enfermidade, não há nada que se possa fazer sem o Senhor. E o que é mais preocupante é que nós, cristãos, que professamos a fé em Cristo, que temos a palavra de Deus, lemos as Sagradas Escrituras, sabemos, em tese,
que sem Deus nada nós podemos fazer. Nós, às vezes, queremos resolver os problemas com a força do nosso braço, de acordo com a nossa intelectualidade, de acordo com a inteligência que temos, de acordo com a capacidade que temos. Mas nós nos esquecemos de colocar Deus em primeiro lugar. Nós nos esquecemos de consultar a Deus. Em tudo nós devemos consultar ao Senhor em primeiro lugar. Hoje pela manhã, hoje à tarde, talvez, não é? Durante o decorrer do dia, talvez você teve que enfrentar alguma adversidade, teve que resolver algum problema. Na semana que passou, que terminou ontem, talvez você teve que resolver algum problema. E a pergunta para você e para mim é: nós consultamos a Deus, nós colocamos Deus em primeiro lugar? Porque sem o Senhor, está escrito aqui na sua palavra, sem o Senhor nada se pode fazer. Né? O homem, irmãos, ele tenta de todas as formas se autoafirmar. Ele tenta de todas as formas, né, buscar uma independência. E às vezes a independência que o homem tenta buscar faz com que ele se afaste de Deus, faz com que ele coloque Deus em segundo plano, faz com que o homem veja Deus como simplesmente mais uma área da sua vida, mas não como um Deus todo-poderoso que criou o céu e a terra, um Deus todo-poderoso que soprou em nós o fôlego de vida, um Deus todo-poderoso a qual nós somos criados à sua imagem e à sua semelhança. Então, uma pergunta para a nossa reflexão hoje é: quem é Deus para mim e para você? Quem é Deus para você? Você consegue identificar Deus na Bíblia? Consegue identificar Deus na sua vida? Consegue identificar Deus na sua caminhada, no seu percurso de vida? De domingo passado para hoje, não é? Passaram-se aí alguns dias. Você consegue olhar para trás e identificar o agir de Deus? Identificar Deus preparando todas as coisas, cuidando de todas as coisas, resolvendo os problemas e até mesmo, infelizmente, permitindo que alguns problemas aconteçam para que a nossa fé seja provada. Você consegue identificar? Então, é preciso entender, irmãos, quem é Deus para nós? Quem é Deus, o Deus Todo-Poderoso? Qual o papel ou qual lugar Ele ocupa na nossa vida? Porque, como eu disse, né, as guerras acontecem, os problemas acontecem, problemas de vizinhos, problemas no trabalho, problemas de família, né, pequenas guerras acontecem e nós, no afã de resolvermos os problemas, nós às vezes deixamos Deus de lado. Nós às vezes esquecemos de Deus. Ou às vezes lembramos de Deus quando nós já não conseguimos mais resolver o problema, quando nós já não temos mais solução para aquela situação, aí sim nós nos lembramos de Deus. E aí sim, né, olha, agora, né, como diz a expressão, agora já não tem mais jeito, agora só o quê? Aí está vendo? Todo mundo sabe. Não é assim que a gente faz? Não é assim? Agora não tem mais jeito. Agora, não é? Olha, o advogado falou que não tem jeito, o médico falou que não tem jeito, não é? Não tem mais jeito, não tem mais recurso, não tem mais dinheiro, tudo acabou, agora é só. E quando, na verdade, antes de tudo, precisa ser o Senhor. Antes de tudo. Porque vamos ler de novo? O que está escrito aí? Na parte B do versículo 5 do capítulo 15. Porque sem mim nada podeis fazer. Sem o Senhor, nada nós podemos fazer. Não existe sabedoria humana que se iguala à sabedoria de Deus. Não existe poder humano que se iguala ao poder de Deus. Se nós olharmos, irmãos, igreja, se nós olharmos, né, para a história da humanidade, nós vimos lá no Império, lá no Egito, os faraós ali, eles se exaltavam tanto que eles se colocavam como Deus. Nós olhando um pouco mais à frente na história, nós vemos lá o exército romano, a nação romana, que tinha o seu exército como o maior exército do mundo, e eles adoravam aquele exército, eles adoravam aqueles soldados como se fossem deuses. Mas o Egito caiu, Roma caiu, e o Deus Todo-Poderoso continua firme, continua, não é, irmãos, inabalável. Então não existem exércitos, não existe sabedoria, não existe nada que o homem possa fazer sem o Senhor.
Nós olhando, né, para o livro de Neemias, nós vemos Neemias ali sendo chamado quando copeiro, né, ele não era construtor, não tinha nada a ver com a construção civil, e ele é chamado ali por Deus, e ele se dispõe e vai reconstruir os muros. Mas antes que ele faça isso, a primeira coisa que ele faz, né, uma das primeiras coisas que ele faz é pedir perdão pelos pecados do seu povo, para que então ele pudesse começar aquilo que Deus havia o chamado para fazer. Irmãos, nós, enquanto nação brasileira, nós precisamos pedir perdão a Deus. Nós precisamos pedir perdão a Deus pelos pecados da nossa nação. Para olharmos, né, para a nossa nação e deixarmos às vezes de falar, olha, são eles que estão fazendo, quando na verdade, igreja, somos nós. Somos nós que fazemos ou deixamos de fazer algumas coisas e que, infelizmente, estas coisas nos afastam de Deus. Porque a palavra do Senhor nos fala, Isaías 59, se não me falha a memória, olha, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. E é o pecado, irmão, de toda a nação. Olha para o Brasil, algum tempo atrás. Quer ver? Olha só, vamos fazer uma pesquisa. Se nós olharmos para a nossa nação, nós encontramos corrupção? Sim ou não? Encontramos pecados na área da sensualidade? Encontramos ou não? Sim. Não é? Encontramos pessoas deixando o seu corpo imundo, quando a palavra fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós encontramos pessoas assim? Então, são pequenos exemplos. E nós, infelizmente, igreja, nós, algumas vezes, cometemos também alguns pecados desses, a qual nós elencamos aqui, pequenos, 3 exemplos. Deixa eu fazer uma outra pergunta. A mentira, algumas vezes ela tem se tornado o quê? Raro ou comum? Comum. Já viu pessoas que mentem para poder fazer um negócio? Já viu? Já viu pessoas que mentem, né? A esposa mente para o marido mente para a esposa, os pais mentem para os filhos para os pais, e vice-versa. A mentira tem se tornado comum. Mas nós não somos assim, amém? Nós não somos assim, amém? Isso que você falou é verdade ou mentira? Nós somos culpados, irmãos. Nós somos culpados. Se Deus, ele tem se afastado do povo, ele tem às vezes endurecido o seu coração, nós como igreja somos culpados de não buscarmos mais a Deus, de não deixarmos todas as coisas e colocarmos o Senhor em primeiro lugar. Nós somos culpados de desobedecermos às Sagradas Escrituras, de lermos e acharmos que aquilo ali, foi lá em tal época. Não, a Bíblia ela é atual e é para todos nós hoje. Vamos abrir aqui, abra junto comigo. 1 Pedro, capítulo 1. Pode projetar para a gente, por favor? 1 Pedro, capítulo 1, verso 18. Um texto que nós já fizemos algumas vezes, lemos e meditamos. Verso 17. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Olha, portai-vos com o que, irmãos? Temor. O tempo de qual? O nosso tempo aqui na terra. Nós somos peregrinos nessa terra. E nós precisamos nos portar, irmãos, com temor,
com respeito a Deus, entendendo que existe um Deus acima de todas as coisas, um Deus todo-poderoso, um Deus que, olha, não adianta nós nos escondermos em nenhum lugar desse planeta, que ali estão os olhos do Senhor, e nós precisamos nos portar com temor, e isso não vale apenas, para os cristãos evangélicos, isso vale para todos os cristãos. Todo aquele que professa a fé em Cristo precisa se portar com temor. E olha, continua dizendo, quando que tem que se portar com temor? Durante o tempo da vossa peregrinação. Tem alguém aqui que já foi para o céu, que é anjo, que já subiu? Não, nós estamos todos aqui dentro de uma esfera carnal. E dentro dessa esfera carnal, nós temos que nos santificar. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual o pastor não verá a Deus. Não é assim, sem a qual ninguém verá a Deus. Não é porque a pessoa ocupa uma função, um cargo, tem um chamado. Não. Todos nós somos iguais diante de Deus. Mas eu, pastor, vou ter que prestar conta de você diante de Deus. Eu vou ter que prestar conta da sua vida. Então nós temos que seguir a paz com todos e buscar nos santificar. E aí continua dizendo, verso 18... E sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram. Ou seja, nós herdamos dos nossos pais, muitas vezes, procedimentos fúteis. E nós somos resgatados, irmãos. Olha, não foi por prata, não foi por ouro, nós fomos resgatados através do sangue de Jesus. Vamos entender aqui, vamos fazer uma ilustração. Não é? Imagina que a igreja aqui fosse um barco, fosse um navio. Não é? Mas, na verdade, o barco, o navio estava vazio. Só tinha Jesus aqui dentro. E nós todos estávamos do lado de fora. E estávamos ali morrendo afogados. O que Jesus fez? Ele foi lá, nos tirou, colocou dentro do barco e pulou dentro da água e morreu no nosso lugar. Foi isso que ele fez. Ele nos resgatou. Nós estávamos destinados à morte. E ele nos resgata. E muitas vezes, os resgatados não se portam com o devido temor diante de Deus. Os dias são difíceis, irmãos. Os dias são difíceis. E mesmo em dias difíceis, nós todos, deveríamos correr para o Senhor, correr para a igreja, correr para os pés de Deus, correr para lermos, corrermos para meditarmos, corrermos para estar mais próximos de Deus. Mas muitas vezes nós estamos preocupados com o nosso umbigo. A palavra do Senhor diz, não andeis ansiosos por aquilo que há de comer, por aquilo que há de vestir. O que é ansiedade? Ansiedade é quando nós colocamos Deus abaixo daquilo que nós deveríamos, nós colocamos Deus abaixo e colocamos os nossos problemas, as nossas preocupações acima. E aí nós andamos ansiosos. E eu estou ministrando isso para vocês, mas isso é para mim também. E se a gente for trocar em miúdos, sabe o que é ansiedade? Ansiedade é falta de fé. É falta de crer na palavra de Deus. Isso é ansiedade. Ansiedade é pensar que Deus não pode fazer, quando na verdade Ele pode todas as coisas, porque a palavra do Senhor nos fala que Ele é o início, Ele é o fim, Ele é tudo. Amém? Glória a Deus, Deus é maravilhoso, Deus é fiel, irmãos. Vamos lá, vamos caminhar um pouquinho mais. Versículo 19 diz assim, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em... Vou ler de novo, olha aí. De sorte que a vossa fé e esperança estejam em... Quem está esperando, não é? A vacina. Está todo mundo esperando a vacina. Mas se Deus não permitir, a vacina não faz efeito. Não faz. Porque a nossa esperança, eu não estou falando, não estou negando, falando para você não vacinar, não é isso não. Entenda bem.
Mas a nossa fé, a nossa esperança tem que estar em Deus. Não é um governo A, não é o governo B, não é a vacina daqui, não é a vacina dali. Irmãos, é Deus. É Deus. Porque quando a vacina falha, o que as pessoas fazem? Clama a Deus. Porque quando o médico falha, a pessoa clama a Deus. Porque quando acontece algo que ela não é que foge ao controle, clama a Deus. Então clame a Deus desde o início. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Busque ao Senhor enquanto Ele está perto. Por que Jesus, ao entrar em Jerusalém, Ele olha para a cidade e Ele chora? Ele diz, olha, vocês não estão entendendo quem está chegando, né? Na minha versão aqui, para a gente entender um pouco melhor. Ele chora por quê? Porque as pessoas não estavam valorizando o tempo da visitação. Talvez Deus está permitindo, igreja, que a vacina demore um pouco mais tempo, porque Deus está no controle de todas as coisas. Para quê? Para que a gente se converta de verdade. Para que a gente se entregue de verdade. Para que pessoas, irmãos, por aflições e por medos e por dificuldades, se dobrem diante do Senhor. Tem muita gente se dobrando diante de governos, diante de planos, estratégias, mas não se dobra diante de Deus. Se dobra diante do Senhor. Vocês pesquisaram sobre as últimas pandemias ou epidemias que atingiram a humanidade? Domingo passado deu uma tarefa de casa aí para a igreja, não é? Pesquisaram? Alguém pesquisou? Se não pesquisou, vou te contar, não é? Sabe o que os cristãos faziam? Cuidavam daqueles que estavam doentes. Os cristãos. E por terem esta fé e cuidar daqueles que estavam doentes, o que aconteceu? O evangelho cresceu de uma forma sobrenatural. É um momento de reflexão para nós. É um momento para a gente pensar. Se nós estamos sendo luz e sal, ou se estamos apavorados, amedrontados, se esquecendo de Deus. Grava isso. Sem o Senhor, nada nós podemos fazer. Vamos caminhar um pouquinho? 1 Coríntios capítulo 10. Ô igreja, deixa eu te falar uma coisa aqui. Olha, eu amo tanto vocês, eu amo tanto a igreja do Senhor, e é porque eu amo, é que eu não posso vir aqui e trazer uma mensagem, igreja, olha, que não seja de alerta. O pessoal aí que é um pouquinho mais experiente como eu, talvez já ouviu dos pais muitas vezes, quando a gente ia tomar ali um medicamento para poder curar a febre ou a dor de cabeça, e ali a mamãe pingava na colher e colocava um pouquinho de açúcar para poder disfarçar o gosto horrível daquele remédio. Mas era aquele remédio ruim, era aquele remédio difícil de engolir, era aquele que resolvia o problema. Os outros paliativos não resolviam. Então, olha, às vezes, sabe, é algo difícil de ser digerido. É algo que nos confronta. É uma palavra que, olha, ela confronta. É ela que vai fazer efeito. É ela que vai nos mostrar, olha, realmente, eu preciso mudar. Realmente, eu tenho que ter uma postura diferente. Olha aí, 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Capítulo 11, agora, versículo 1. Sede meus imitadores, como também sou de Cristo. Está vendo? Olha, eu vou ler de novo. Portanto, quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo, irmãos,
que possamos fazer, que seja para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E antes de eu fazer, eu tenho que pensar, Deus vai ser glorificado? Deus vai ser exaltado? O nome de Deus, né, virá acima de todas as coisas? Porque muitas vezes nós pensamos, né, que vamos resolver as situações de acordo com o nosso entendimento, com as nossas forças. E continua dizendo, não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse. O que é isso, irmãos? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Está aqui na Bíblia. Buscando o interesse do outro, mas o que nós vemos nos nossos dias, irmãos? O egoísmo. E muitas vezes nós ouvimos pessoas dizendo, olha, e o que eu ganho com isso? É o egoísmo. Por isso que eu falo que nós, enquanto igreja, precisamos pedir perdão ao nosso Deus pela nossa nação. Que às vezes somos egoístas. Às vezes, irmãos, queremos tudo para nós. A palavra do Senhor nos fala que melhor é dar do que receber. Se nós podemos doar a nossa atenção, doar o nosso carinho, doar uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, melhor é dar do que receber. Se nós podemos doar um alimento para que pessoas sejam abençoadas, melhor é dar do que receber. Mas às vezes somos egoístas. No medo, na ânsia de pensar que Deus vai nos desamparar, nós nos tornamos egoístas. Na falta de fé, na falta de crença na palavra de Deus, quando o Senhor nos fala que Ele não nos deixa desamparados, então nós nos tornamos egoístas e nós nos fechamos dentro de uma concha, dentro de uma bolha. Quantos cristãos estão hoje fechados dentro de bolhas? Não estou falando daquele que está em casa, não é isso não. Estou falando daquele que vive o seu mundo, se fechou no seu mundo e não está nem aí para o outro. O amor ao próximo foi rasgado da Bíblia. Como eu falei, os cristãos, nas epidemias que antecederam os nossos dias, estavam ajudando os outros, estavam se doando, estavam de braços abertos, de mãos estendidas, com palavras de vitória, com palavras de esperança, crendo em Deus. Deus continua sendo Deus. Nós muitas vezes nós cantamos que o amor do Senhor não tem fim, mas às vezes não vivemos dessa forma. Às vezes somos hipócritas, irmãos. Às vezes somos. Em alguns casos, somos até mentirosos. Em alguns casos. Isso não é ser cristão. Isso não é. Olha, Jesus, a volta do Senhor está muito mais próxima do que nos dias a qual essas palavras foram escritas. Eu vou deixar meu esboço um pouquinho de lado e vamos ao Espírito Santo. Abra aí, junto comigo, no primeiro livro da Bíblia, capítulo 3. Primeiro livro da Bíblia, capítulo 3. Verso 8. Gênesis 3:8 diz assim, amém? Encontraram? Está lá na projeção. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu,
ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo. Verso número 13. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Não é? Agora olha aí no versículo de número 21, diz assim, aliás, 23, diz assim: o Senhor Deus, por isso, os lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Verso 24. E expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. O que aconteceu com Eva, né, e com Adão? Eles pecaram e foram expulsos do jardim do Éden. Quantos pecados eles cometeram, igreja? Quantos? Quantos? Um. Por um pecado, eles foram expulsos. Um pecado. E veio aqui sobre eles o quê? Um juízo de Deus. E os colocou para fora. Vamos caminhar na Bíblia? Vamos? Abra aí, junto comigo. Vou achar aqui a referência. Gênesis 19. Já estou aqui. Gênesis 19. Aleluia. Verso 24. Verso 23 e 24. Vamos lá? Diz assim: saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. Verso 25. E subverteu, ou seja, matou aquelas cidades, acabou com aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e que eu havia nascido na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e se converteu numa estátua de sal. Verso 25. E subverteu todas aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. Veja, Deus mandou o que, irmãos? Fogo do céu, enxofre e fogo. Versículo 24. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. Nós falamos Sodoma e Gomorra, mas na verdade são 4 cidades. Haviam 4 cidades ali naquela região. E olha, o que acontece? Não é? Queima tudo. Todas as pessoas morrem. Igreja, olha, será que morreu criança? O que vocês acham? Morreu. Será que morreu mulher? Morreu. Será que morreu idoso? Morreu. Talvez tenha morrido pessoas grávidas, mulheres grávidas. Morreu. Morreu, irmãos. Mas por que morreu? Porque as pessoas estavam corrompidas. Porque as pessoas haviam se afastado de Deus. Porque a terra ali estava cheia de pecado. Depois você procura, né? Práticas sodomistas. Procura. Aprende um pouquinho. Vai entender o que é. E o que Deus faz? Manda juízo para aquele lugar. Eva e Adão, eles sofreram o quê? Juízo da parte de Deus. Foram expulsos de um lugar que Deus tinha preparado para eles. E o que nós vemos no decorrer da história? A gente vai lendo a Bíblia, vai lendo a Bíblia, vai lendo a Bíblia, irmãos. Deus vai decretando juízos aqui, ali, aqui, ali. Olha, nós temos que nos voltar para Deus. Se volte para Deus. Se volte para Deus. Pastor, eu tenho tantas preocupações, meu irmão, olha, tira meia hora da sua noite de descanso. Quantas vezes eu tinha que trabalhar 5 horas da manhã? Quantas vezes? E às vezes eu me deitava meia-noite. E isso não era um dia, era um dia em sequência do outro. E eu ali, antes de deitar, eu falava com Deus: Deus, me dá um sono revigorante, que eu possa revigorar as minhas forças, para que eu consiga acordar amanhã cedo e sair para trabalhar, e trabalhava o dia inteiro, 12 horas de serviço.
E no outro dia a mesma coisa, e a mesma, e a mesma, e a mesma. Deus pode, irmãos. Deus pode restaurar. Deus pode fazer. O sobrenatural Deus pode fazer. Mas nós precisamos nos voltar para Deus. Não é na força do nosso braço, não. Não é na nossa intelectualidade, não. Não é. Para a gente partir por final, olha, Jeremias, abre junto comigo. Jeremias, capítulo 9. Jeremias, capítulo 9. Verso de número 23. Olha aí. Assim diz o Senhor. Quem é que está dizendo? O Senhor. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Ô irmãos, olha que maravilha esse texto. Eu vou ler de novo. Muito lindo. Olha, pega esse texto, marca na sua Bíblia, leva para casa, leia algumas vezes. Olha, na sua Bíblia deve ter uma fitinha assim, amarela, vermelha, como tem na minha aqui, olha. Marca aí, olha. Algumas é verde, outras, né? Marca aí esse texto. Olha que maravilha. Assim diz o Senhor. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. De que o Senhor se agrada, irmãos? De misericórdia, de justiça e de juízo. Eis que vem dias, verso 25, eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei todos os circuncidados, juntamente com os incircuncisos, ao Egito, e a Judá, e a Edom, e aos filhos de Amon, e a Moabe, e a todos os que cortam o cabelo nas têmporas, e habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas. Agora olha só, olha aí, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. O que era circuncisão? Circuncisão era uma marca no órgão masculino, no órgão íntimo, no órgão sexual masculino, e que somente aqueles que eram do Senhor, né, recebiam essa marca. E ali então, né, estava claro que aquele que era circuncidado pertencia ao povo de Deus. Ainda bem que esse negócio acabou, né, irmãos? Ainda bem. O outro falou assim, glória a Deus ali atrás. Né? A circuncisão hoje é onde, irmãos? No coração. Através do batismo nas águas. Através de se arrepender da vida de pecado. Essa é a circuncisão dos nossos dias. Agora, por que o juízo de Deus aqui, olha, verso 25 fala, eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei todos os circuncidados juntamente com os incircuncisos. Por que os circuncidados seriam castigados junto com os incircuncisos? Porque o seu coração não estava circuncidado. Porque não nasceram de novo. Porque, e aí a gente volta lá no texto do início. A gente volta naquela reflexão, não é? De que, olha, por fora tem má aparência. Por fora parece que está, mas não está. Que carrega a Bíblia, que se diz cristão, que até fala que professa a fé em Cristo, mas que não se porta como.
Por que Deus mandou juízo para esse povo aqui? E junto aqui, elencou a nação, o povo de Judá, e depois aqui Israel, todo mundo ali foi elencado junto, todo mundo ficou ali no mesmo pacote, no mesmo bolo, irmãos. Porque o coração estava longe de Deus. Vamos orar? Vamos orar? Vamos. Depois você continua lendo aqui, Jeremias capítulo 10, quando fala, olha, não aprendeis o caminho dos gentios. Não aprenda. Não aprenda os caminhos daqueles que andam fora da aliança de Deus. Não aprenda. Tem gente que adora tanta coisa, irmãos, menos a Deus. Olha, em nome de Jesus, é tempo de nós nos voltarmos para Deus. Como eu falei para vocês, talvez o remédio, não está tão gostoso, não está tão agradável, mas às vezes é o remédio ruim que gera cura, é o remédio ruim que transforma a enfermidade em uma vida saudável. Talvez, igreja, olha, alguém que nos assiste agora, está com a sua saúde física plenamente perfeita, mas está afastado de Deus. A saúde espiritual está longe, está doente, está precisando de cura, está precisando, olha, de se voltar mais para Deus. É tempo de se voltar para Deus, igreja. E não é se voltar para Deus hoje no culto, ou hoje na hora que chegar em casa, mas não é se voltar para Deus amanhã aqui na escola bíblica, não é se voltar para Deus terça-feira no monte, não é se voltar para Deus na quarta-feira, não é no culto da família, é se voltar para Deus de uma forma, olha, constante. Deus não tem prazer que ninguém retroceda. Deus não tem prazer, olha, homem, mulher, jovem, que está aqui nessa noite, que nos assiste agora, Deus não tem prazer que você retroceda. Deus não tem prazer. Deus não tem prazer que você volte, que você pare. Continue, dia após dia. Continue avançando, continue caminhando. Se caiu, se levanta, o Senhor te sustenta. Se está difícil, ore mais, jejue mais, medite mais na palavra. Se está difícil, congregue mais. Se está difícil, creia mais, exerça mais fé. Ô igreja, em nome de Jesus, os dias são difíceis sim, mas eu creio que lá em Sodoma e Gomorra, os dias estavam muito mais difíceis depois que Deus mandou ali aquela chuva de fogo e enxofre. Ó Pai poderoso, ó Deus querido, eu te apresento, Senhor, as nossas vidas, Deus, a partir do altar, Senhor. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor perdoe os nossos pecados, Senhor, que o Senhor perdoe as nossas falhas, Pai, as nossas omissões, Senhor, que o Senhor perdoe a nossa falta de fé, a nossa incredulidade, que o Senhor perdoe a nossa idolatria, Senhor, que o Senhor perdoe, meu Deus amado, oh meu Deus, talvez até a nossa rebelião contra o Senhor, que o Senhor perdoe, meu Deus amado, oh Senhor, a nossa falta de fé, Senhor, perdoa-nos, ó Deus, perdoa-nos, Senhor. Perdoa, Deus, aqueles que dizem cristãos, ó Deus, mas quando na verdade, Senhor, não produzem frutos dignos de arrependimento, Deus. Perdoa-nos, ó Deus. Queremos tomar uma atitude diferente a partir de hoje, Senhor. Meu Deus, ter mais intimidade, Senhor. Ter mais reverência. Ter mais alegria, Senhor, de poder ler as Sagradas Escrituras e entender que ali é o Senhor falando com cada um de nós. Saber que o Espírito Santo está conosco todos os dias.
todos os dias, saber que o Espírito Santo foi nos enviado como Consolador, que o Senhor não nos deixou órfãos. Saber, Deus amado, que nós não podemos acrescentar, ó Deus, nenhum centímetro sequer, meu Deus, no percurso, meu Deus amado, normal da nossa vida. Saber, meu Deus amado, que o Senhor nos alimenta, nos sustenta e nos guarda. Saber, ó Deus amado, que Tu és a estrela da manhã que nos guia nas noites de escuridão, a qual, Senhor, muitas vezes, Pai, nós esperamos do outro, Senhor, mas muitas vezes nós nos vemos sozinhos, Deus, e é neste momento, Deus, de solidão, ó Pai, que o Senhor se faz presente, que o Senhor, ó Deus, se manifesta, que o Senhor, ó Deus, transforma, que o Senhor, Deus, nos cura, que o Senhor nos guia, nos leva, Senhor, a pastos verdejantes, pois Tu és o nosso pastor e nada nos faltará, Senhor. Oh Deus poderoso, oh Deus fiel, Senhor, que nós possamos devotar a Ti, Senhor, o mesmo amor que o Senhor devotou por nós. Ó Deus, entregando o Teu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário, derramando o Seu sangue, sendo ali crucificado, Senhor, que possamos devotar a Ti, Senhor, ó meu Deus, o mesmo amor, viver, ó Deus amado, o amor ao Senhor e o amor ao nosso próximo, Senhor, como, meu Deus, a nós mesmos, Pai. Em nome de Jesus oramos, Senhor. Nos impulsiona, Senhor. Nos impulsiona, Senhor. Nos mostra, Pai, que o Senhor está conosco, Pai. Deus, se for necessário, Senhor, se for necessário, Deus, eu Te peço nesta noite, Pai, que o Senhor, Deus, venha se mostrar, ó Deus, ó Pai, para aquele Deus que está talvez incrédulo, para aquele que está incrédulo, Senhor, que o Senhor, Deus, venha se mostrar, se manifestar, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você crê? Dê uma linda salva de palmas para Jesus.